Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, obrigada, Jesus. Bom estar na presença do Senhor. Amém. Bom é louvar e adorar o nome do Senhor. E a gente ter convicção que Ele é o nosso Deus, verdadeiramente. Eu quero deixar uma palavra. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas vou falar vários versículos hoje, em nome de Jesus. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 26, Aleluia. versículos 3 e 4. Graças a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, de 7 razões para confiarmos em Deus diante das nossas dificuldades. Ô Pai. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, Meu Pai. porque ele confia em ti. Graças a Deus. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, É igreja? verdade. Eu quero falar, existem várias razões para a gente confiar, mas eu destaquei 7 razões para que a gente venha confiar verdadeiramente. Meu Deus. Eu faço uma pergunta à igreja: quando vem as dificuldades, as lutas surgem em nossa vida, porque são grandes elas, né? Aí vem a nossa pergunta intercalada: onde está Deus? Ô Jesus. Será que Ele se importa com nós? Ei, posso mesmo confiar nele? Meu Deus. Quando a circunstância aperta, né? Aí nos faz duvidar. Mas a Bíblia ela é maravilhosa. Aleluia. Ela nos mostra como confiar em Deus. E nesta noite eu quero que você abra bem muito o seu coração, bem muito o seu ouvido, e tome posse da palavra do Meu Senhor. Deus. Porque eu creio que hoje você vai sair daqui confiando mais e mais em Deus. Glória. Eu quero trazer o primeiro tema: como Deus tem todo o poder. Foi falado muito aqui nesta noite o poder de Deus, não foi? Então eu quero falar: Deus tem todo o poder. O primeiro versículo diz: confia para sempre no Senhor. Você está verdadeiramente confiando no Senhor? Você está tendo verdadeiramente essa confiança no Senhor? Ou você está confiando em qualquer outra pessoa? Meu Pai. Eu estou dizendo nesta noite: confia no Senhor. Confia verdadeiramente no Senhor. Deus ele é como uma rocha. Ei, você está pensando que Deus ele desiste de você? Você está pensando que Deus ele se quebra pela metade? Você está pensando que ele é um Deus que vai fazer tudo pela metade? A tua vitória ele vai te dar completa. Deus não faz nada pela metade. Ei, Deus não faz nada pela metade. Ele não se abala. Ele não pode te destruir. Ei, todas as coisas foram criadas por Deus. E ele tem todo o poder sobre toda a criação. Oh, glória. Ninguém consegue impedir os planos de Deus para a tua vida. O que tem que acontecer, vai acontecer. Você precisa crer nisso. Você precisa ter convicção disso. Porque Deus ele vai fazer. Se Deus tem todo o poder, ei, quem é que pode agir na tua vida se não Deus? Deus, glória. Ele é o dono do poder. Deus de maravilha. É somente Deus e mais ninguém. Oh, glória. É somente Ele. Oh. É Ele que pode fazer. Se Deus não fizer, ninguém aqui na terra vai fazer. Tudo isso aqui foi criado por Deus. Tudo que vai acontecer na tua vida vai ser por Deus também. Você tem que crer nisso, irmão. Aleluia. O segundo ponto. Oh Deus. O primeiro é: Deus tem todo o poder. O segundo: Deus nunca nos abandona. Eita glória. Você tem que ter convicção disso. Deus, Ele não nos abandona. Eu quero deixar o versículo do Salmo 9, versículo 10, que diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Aleluia. Irmão, você tem buscado ao Senhor verdadeiramente? Porque como o pastor falou aqui nesta noite, eu também parei. Eu fiquei uns dias em casa. Teve regras e a gente tem que obedecer. Não podia ter criança na igreja menores de 10 anos. Assim foi, né? Mas passou. Está passando. Tudo isso vai passar. E a gente não tem que criar desculpa, não. A gente tem que buscar o Senhor. Ei, eu não sei, porque muitos ainda não estão vindo, mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um. Mas se você está vindo, não desiste, irmão. Aleluia. Não desiste.
querido. Crê nisso. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não vai te abandonar, não. Ei, Ele pode até estar em silêncio. Você pode até sondar assim, meu Deus, tu não está lembrando de mim, não. Meu Deus, essa situação na minha vida, por que não passa? Tem calma. Papai. Descansa. Aleluia. Confia no Senhor. Respira fundo. Ei, porque Deus está do teu lado. Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Se você ama Jesus, Ele está com você sempre. Glória. Você ama Jesus, igreja? Amém. O Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Não desista. Deus não vai te abandonar diante de nenhuma dificuldade da tua vida. Pode ser qualquer dificuldade. Pode ser qualquer adversidade que venha. O que vier contra a tua vida, você tem que ter convicção disso, que Deus Ele está contigo. Que Deus Ele não vai te abandonar. Pai. Você tem que crer nisso. Aonde você estiver, coloque isso na tua mente. Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele nunca Ele vai te abandonar. Você pode até pensar em desistir dele. Querer largar tudo, como muitos vão largar. Porque isso, irmão, esse vírus, esse mal, ele veio até para provar aqueles que vão caminhar. Ele veio para provar aqueles que realmente estão com Jesus. Meu Deus. Porque é um grande desafio. Pensa o quê? É um desafio grande, irmãos. A luta não é fácil, não. Mas se você está aqui, você tem que louvar o nome do Senhor. Porque Ele ama você. Ele cuida de você. Você tem que crer. Quando você colocar seus pés depois daquela igreja, muitos vão vir no teu ouvido. Você não tem medo, não, de estar em aglomerações, não, de estar dentro de uma igreja. Ei, mas você tem que dizer para essa pessoa: você também tem que ir. Você também tem que buscar. Você também tem que confiar. Por aí, assim, Jesus. Não vamos contra. A gente tem que usar a palavra do Senhor. O terceiro ponto: Deus cuida. Eita, Jeová. Deus cuida. Deus tem cuidado de você, porque Deus tem cuidado da minha vida. É verdade. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado da minha família. Aleluia. Eu agradeço muito a Deus. Glória. Porque diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, tantas coisas boas estão acontecendo na minha vida, graças a Deus. E eu louvo a Deus. E eu louvo a Deus. O que Ele mandar fazer, eu faço, porque eu sei como Ele é grandioso em minha vida. Ele tem feito grandes coisas. Tem feito coisas dentro da minha família, de pessoas que ainda nem servem a Ele. Mas eu creio que através de mim, Ele trabalha na vida dos meus. Ele também vai trabalhar na vida dos seus. Você tem que crer. Você tem que crer que Ele é todo poderoso para livrar, para curar, para libertar. E para salvar. E Ele vai fazer, irmão. Mas você precisa crer. Não é a minha fé que vai fazer isso, é a sua fé. Glória. É a sua fé que vai fazer isso. Então eu te digo nesta noite: lança sobre Ele a sua ansiedade. Eita, glória. Ei, o que é que tem te deixado ansioso? O que é que tem te deixado com medo se Deus cuida de ti? O que é que tem te deixado paralisado? Porque o medo, irmão, ele paralisa. Se você tiver medo, ele te paralisa, porque o medo não deixa você agir. Ei, se tua mente está ansiosa, tu vai ficar perturbado, não tem jeito. Se você tiver ansiedade, você vai passar mal. Mas nesta noite eu te digo: lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus, Ele tem cuidado de você. O que é que tem acontecido na tua vida? Porque se acontecer alguma coisa na tua vida, é permissão do Mestre. Ei, mas Ele está contigo. Eu quero te dizer nesta noite que Ele tem cuidado de ti. Graças a A Deus. gente tem que ser mais, irmão. Como é que eu digo? Agradecer mais. Agradecer mais. Reclamar menos. Porque quando a gente agradece mais, bênçãos vêm sobre nossas vidas. Ei, quando a gente agradece por aquilo que ainda nem aconteceu, Deus já tem dito assim: já tem ganhado a tua vitória. Tu vai ver. Porque assim, irmãos, você não tem que se desanimar. Você não tem que dizer: algo vai acontecer, algo está para acontecer. Você não tem que ficar ansioso por determinada coisa. Você tem que confiar. Porque quando você confia, uma hora e outra, irmã Luzia, a notícia boa vai chegar. É verdade. Mas para isso você tem que confiar no Mestre. Porque se você não confiar nele, você não está crendo que Ele cuida de sua vida. Meu Deus. Amém, igreja?
Meu Deus. Ele conhece o teu coração. Santo é o teu nome. Aquela pequena coisa que você acha tão difícil, para Deus não é nada. Então você tem que crer que isso aí Deus vai resolver. Que isso aí Deus vai mostrar a solução. Amém, igreja? A quarta razão que eu trago para a igreja, Deus protege. Aleluia. Deus protege. É verdade, Pai. Provérbios 35 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo para quem nele se refugia. Aleluia. Você tem que se esconder atrás de quem? Quando aquela adversidade vem, quando o arroz começa a apertar, você tem que correr para onde? Para a casa do seu vizinho, para a casa da sua sogra, para a casa do seu irmão, da sua irmã. Para onde você tem corrido? Aonde você tem procurado refúgio? Eita. Nesta noite eu tenho que dizer assim: busque o refúgio em Deus. Aleluia. Porque Ele é o único refúgio que a gente tem que buscar. Eita glória. É, irmãos. Eita maravilha. Eu vejo muitos correndo. Coisa linda. Eu vejo muitos perturbados. Vejo muitos ansiosos. Mas eu tenho falado: busque esse refúgio em Deus. Só Ele pode dar solução. Porque aí você vai lá atrás daquela pessoa, ele enche tua mente. Enche tua mente de coisas ruins. Aí você volta pra casa, você vai fazer o quê? Chorar, se desesperar, continuar ansiosa, porque só isso que acontece. Mas quando a gente busca no Senhor, Ele protege, Ele guarda, e verdadeiramente Ele preenche o vazio que existe. Qualquer vazio que existir, Ele vai te ajudar, Ele vai proteger sua vida. Mas para isso você tem que vir verdadeiramente para Jesus. Porque tem crente, irmão, que ainda precisa dessa frase: vem para Deus e Ele cuidará de você. É, Pai. Tem crente que precisa dessa frase Meu ainda. Deus. Porque tem crente que ainda está no seguro. Não Eita. sabe se vai, Meu não Deus. sabe se pula. Olha aí. Está com medo. Ei, eu te digo nesta noite: vem para Jesus verdadeiramente, que você vai ver o que Deus vai fazer. Coisa Mas Deus tem feito, irmão, daí tantas vidas, e por que não fez na minha vida? Talvez seja porque você ainda não tomou essa decisão. Olha. Se desce ou se sobe. Ei, vai para o caminho certo. Sai desse antemuro. Porque General. Deus, Ele vai te proteger. Eita, Jesus. Ele vai te guardar. Aleluia. Ele vai te dar vitória. Amém, igreja? O quinto ponto: Deus endireita a vida. Eita, Olha que glória. coisa linda. Deus endireita a vida. Eu quero deixar Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha aí. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas varetas. É coisa linda, irmão. Deus vai endireitar essas coisas aí que estão acontecendo em sua vida. Confia. Ele vai endireitar. Porque muitas pessoas, irmão, estão atropeladas. Muitas coisas estão acontecendo. Mas se você confiar, Deus vai endireitar. Eu creio. Vai ficar tudo em ordem. Vai ficar tudo em ordem. Porque só Ele tem poder para colocar as coisas em ordem. Eita maravilha. Não existe outro. Não existe outro em cima da terra que tenha poder para fazer o que o nosso Deus pode. Amém, igreja? Quando você confia nele, Deus ajuda a encontrar a solução e dá paz Obrigado, ao seu Jesus. coração. Nas dificuldades, irmãos, né? É fácil cair no erro de achar que tudo depende de você, mas a verdadeira solução é por sua confiança em Deus. Porque muitas vezes a gente quer levantar o nosso nariz e queremos ser os donos de tudo. E queremos fazer tudo como nós queremos. Eita. Mas não é assim não. Deus te freia. Aí quando Deus te freia, Ele te para. Aí não é por aí não. É assim. Aí você não começa a entender. Aí você não sabe por que está acontecendo. Porque você foi parado. Porque algo não está dando certo. Porque algo está atrapalhado. É porque Deus está te corrigindo. Porque Deus não quer que você vá por este caminho. Deus quer que Ele vá pelo caminho dele. Pelo caminho certo. Você tem que entender quando as coisas estiverem acontecendo em sua vida. Se você é o escolhido de Deus, você tem que entender os propósitos que Deus tem na tua vida. Você tem que entender, irmãos.
Porque muitas vezes a gente quer estar no nosso próprio entendimento. E não é o nosso entendimento, é o nosso Deus. Tudo que a gente for fazer aqui em cima da terra, a gente tem que pedir permissão do Mestre. Meu Deus, é desta forma eu te apresento. Eu posso. Pede permissão dele. Porque em seguida Deus vai pedir resposta sobre a tua vida. Se não for da vontade do Senhor, ele vai cancelar. Deus. Crê nisso, igreja. Como glória do Senhor. Coisa linda, Pai. A sexta razão é a coisa mais linda. Deus é fiel. Deus, ele é fiel. O Salmo 33:4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Aleluia. Vem, irmão. Isso é a palavra do Senhor. Salmo 33:4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Papai. Tudo que o Senhor fizer na minha vida, fizer na tua vida, ele é fiel para cumprir. Eita glória. O que é que tem acontecido na sua vida que você tem até perguntado? Cadê meu Deus? Meu Deus, ele é fiel em minha vida. Você tem perguntado por isso? Meu Pai. Você tem interrogado Deus? Mas eu creio que Deus, irmão, ele está cuidando da tua vida. Eu creio que Deus está te protegendo, está te guardando. Talvez Deus esteja em silêncio contra a tua vida, porque muitas vezes você não tem tomado essa atitude ainda. Essa decisão que Deus quer na tua vida. Se direite no caminho do Senhor. Se firma nos passos, porque Ele é a rocha eterna. Se você estiver firmado na rocha que é Jesus, você vai ter vitória. Você vai ganhar a sua bênção. E você vai contar para aqueles que nunca desacreditaram que tem que ainda acontecer em sua vida. Porque muitos duvidam, irmãos. Você está na presença do Senhor, muitas vezes só sua derrota. E fica ali te olhando, te observando. Pensa que alguém não está te olhando, nem te observando. Está te olhando. Quando você vai à igreja, quando você chega da igreja. Quando você vem para a igreja, você vem até de uma forma. E quando você chega, você já mostra a diferença. Aleluia. Deus está te observando, irmão. Deus está te observando se você está tomando a palavra dele como alimento. Deus está te observando se você está colocando a palavra dele no teu coração verdadeiramente. Porque não adianta, irmão. Se a gente não vier para a igreja e não tomar posse da palavra do Senhor, a gente fica fraco. Porque o que nos fortalece é a palavra do Senhor. O que nos dá força para vencer essas batalhas é a palavra do Senhor. O que nos guia todos os dias para as lutas ser menores é a palavra do Senhor. Se você não tem se alimentado da palavra do Senhor, você está fraco, meu irmão. É verdade. Se alimenta da palavra do Senhor. Oh, glória. Porque Deus, ele não falha. Ele sempre cumpre as suas promessas. Se sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa que ele vai estar sempre com você e vai cuidar de você. As dificuldades são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Você tem que crer nisso. As dificuldades, elas vão ser Tu passageiras. és bom, papai. Mas as promessas do nosso Deus é eterna. Amém, igreja? Eu quero deixar a sexta razão. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Quantas vezes a gente abre a boca e diz Deus é bom, mas está vindo do fundo do seu coração? Deus é bom. Eu quero deixar aqui. E Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Oh, maravilha. O Senhor é bom, Graças a Deus. um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Obrigada, A Senhor. palavra confia. Você está confiando? Se você está confiando, Deus vai te proteger. Tenha certeza disso. Sim, Deus é bom em todo tempo, irmão. Não há tempo ruim para Deus. Por isso que eu digo, Deus é bom em todo tempo. Pode estar o momento ruim que tiver, mas Deus, ele é bom. Mesmo que tudo em sua volta pareça estar perdido ou sem direção, acredite, ele continua no controle de tudo. E a sua misericórdia e bondade se estende sobre sua vida. Em todos os momentos, Deus é maravilhoso. Ele traz escape de salvação Obrigada, de Senhor. Jesus Cristo, irmão. Isso é maravilhoso.
vai estar louvando o louvor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Ô, glória. Confia.